JV ler o depois, como ficou. O homem e o trem. Um dia, o homem estava na estação esperando o trem passar. De repente, chega a sua locomotiva. O rapaz entra e fica impressionado. Olha a paisagem. Você vai escrever a palavra correta. Na verdade, escrito e oral constituem um contínuo que vai do mais oral, se nós pudéssemos dizer assim, que é a conversa espontânea, passando por aquilo que é oral, mas um pouco menos oral. Por exemplo, uma aula, uma conferência, um sermão. Nós temos aquilo que é francamente escrito, o texto jornalístico, o texto acadêmico, por exemplo, um ensaio, onde eu não tenho interferências da oralidade, mas eu tenho aquilo que é escrito, mas tem elementos de oralidade, o e-mail, por exemplo. Hoje eu tenho visto críticas muito severas ao internetês. Vai acabar com a linguagem. Será mesmo que a internet coloca em risco a nossa língua? Eles escrevem abreviadamente, mas isso é a característica da instantaneidade do oral presente na escrita. Porque às vezes em prova a gente nem percebe e já está escrevendo tudo abreviado. Você a gente abrevia com VC, porque é PQ. Deixa os acentos de lado e coloca uma letra para dar uma sonoridade parecida. Tem aquele beleza que todo mundo abrevia também. O que é notável é você se debruçar sobre as abreviaturas. Por que BLZ dá a ideia de beleza? Isso me remete à origem da escrita alfabética. Quando a escrita alfabética aparece entre os fenícios e depois em outras línguas semíticas, não havia vogais. As vogais são desnecessárias nas línguas semíticas, dado o fato de um fenômeno que se chama alternância vocálica. As vogais são colocadas conforme a classe de palavra, o radical, etc. Então, elas são muito previsíveis. Então, não precisa de vogal. Quando um menino escreve beleza, ele tem a intuição linguística que presidiu a primeira intuição da escrita alfabética. Eu abrevio com consoante. Veja, isso é notável. Não é uma coisa para eu pôr a mão na cabeça dizendo acabou o mundo. Não, isso é o que estava na base de todas as intuições que presidiram ao aparecimento da escrita alfabética e são renovados pelos nossos jovens. E o processo da linguagem, a língua é viva, ela vai se modificar, a internet vai influenciar. Não tem como, ela é uma mídia muito forte que vai influenciar na linguagem do mesmo jeito que a TV e que a rádio também já influenciaram, né? O que não pode é empobrecer. Ele tem que ser usado sem esquecer da outra. Né? Não podemos esquecer a norma padrão, a norma formal, por conta do internetês. Fazer uma pesquisa. Isso, a pesquisa Então agora nós vamos chamar o Gabriel. Os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada. É claro que eles precisam ser bem alfabetizados. É claro que precisa ter um ensino bom de português. Mas a internet não vai acabar com a língua. Os que passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O que determina o que é errado, o que é certo, etc., é o gênero que eu estou utilizando. É o gênero que determina o que vai ser a correção, o tipo de língua que eu vou usar. Os poucos versos que aí vão, em lugar de outros aqui os ponho. Tu que me lês, deixa do teu sonho imaginar como serão. Esse é o trabalho grande e único da escola. É ensinar o aluno a produzir textos e a ler textos. Coloquei na lousa, na última aula. Fizemos uma viagem pela poesia através do poema Trem de Ferro. Escreva com suas palavras o que esse estudo lhe permitiu aprender sobre a poesia. O que um professor faz, no fundo, é abrir os horizontes do seu estudante para a grandiosidade da experiência humana, tornando mais humano. Nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia, quem vai me beijar? Quero a estrela d'alva, rainha do mar. Quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Alguma pergunta? Parece que quem se indignou com o texto da professora Heloísa Ramos não assistiu aos programas do curso de pedagogia.
Depois do intervalo, mais detalhes sobre a controvérsia em torno do livro Por uma Vida Melhor e as opiniões de linguistas e educadores. De volta à oposição entre norma culta e variedades linguísticas. Para começar, vamos ler o que escreveu a professora Heloísa. Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Você pode estar se perguntando, mas eu posso falar os livros? Claro que pode, mas fique atento, porque dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Muita gente diz o que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as regras estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião. Em meio à grita nos meios de comunicação, poucos foram ao texto do livro Por uma Vida Melhor. Hoje nós vamos ouvir a opinião do linguista José Luiz Fiorin, da Faculdade... Aqui na Univesp TV, o jornalista Ederson Graneto conversou com quem entende do assunto. No seu entender, esse livro ensina coisas erradas? Não, esse livro não ensina o erro de português. Vamos deixar claro uma coisa para evitar qualquer ambiguidade sobre a questão. Não existe nenhum linguista que defenda que no ensino não se deve ensinar a norma culta da língua. E, no caso desse livro, eu tenho a impressão que muitas pessoas que estão criticando não leram o livro, não leram o capítulo, porque o capítulo se destina exatamente a ensinar o aluno a tomar um texto que não está escrito na norma culta da língua e a reescrevê-lo utilizando a norma culta da língua. Agora, uma coisa interessante também é as pessoas pensarem que a fala popular não está submetida a regras. Ela está submetida a regras. Não existe nenhuma produção linguística que não esteja submetida a regras muito coercitivas. Vamos pegar o caso da não concordância nominal na fala popular, que é o que está gerando essa confusão. As pessoas dizem, os livros ou os meu livro, mas onde que eu tenho que marcar o plural? No primeiro elemento determinante. Eu não posso dizer o meu livros. Existe uma regra absolutamente coercitiva do lugar onde se marca o plural na língua. Veja, por exemplo, numa língua como o francês, se eu tomo a ortografia do francês, eu vou verificar que no francês mais antigo havia uma concordância nominal como existe no português. Você diz les livres. Assim. Ora, mas se eu vou pronunciar o francês hoje, eu vejo que ela desapareceu, essa concordância. Você diz le livre. Bom, então... Mas isso na norma culta? Lá? Na norma culta. Isso significa que a língua muda. A norma é variável. Então, isso não significa aceitar tudo. Isso significa olhar para os fatos da língua de uma maneira científica e verificar as mudanças que vão acontecendo e verificar a variação. Quando nós falamos que a escola deve aproveitar, e é isso que esse livro diz, galera, reconhecer, respeitar, não haver discriminação de natureza linguística, não taxar um menino ou uma menina, um jovem, porque ele vem falando errado, trazendo exatamente formas de se expressar da sua localidade ou do seu meio social, ele não pode ser inibido em torno da não expressão. E, portanto, trabalhando essas circunstâncias todas que se apresentam no meio da escola, que são as mesmas circunstâncias que acontecem na rua, nas baladas, na linguagem do computador, ou alguém pode condenar ou desconhecer que uma parte grande da comunicação em alta velocidade de crianças e jovens hoje se dá, inclusive, em torno de uma língua escrita que, frequentemente, nós nem conseguimos reconhecer. Tamanhas são as abreviações, palavras inventadas, quer dizer, isso é norma culta? E as pessoas e crianças vão ser condenadas para isso? Não. O que nós pensamos, e aí concordo integralmente com a postura dessa autora e até daqueles que integraram a comissão que selecionou essa obra, entendendo como importante uma contribuição para a educação brasileira, é dizer que toda forma de expressão é uma forma social. Porque a ideia dessas alterações todas que nós estamos
assistindo, é que você não exclua o seu aluno que não fala padrão culto do ensino. Não vá logo dizendo, você fala errado, teu pai fala errado, todo mundo fala errado, porque aí você quebrou a relação entre o professor e o aluno. É um cuidado de incorporar É isso que ela chama aí de preconceito linguístico? É, o preconceito seria, você fala tudo errado, você não sabe a gramática. O que, do ponto de vista científico, é engraçadíssimo, porque ninguém consegue falar se ele não tem uma gramática. Ele tem uma gramática, ou seja, uma estruturação das palavras, na sua articulação, dentro da sentença, etc, etc. É impossível falar se você não tem uma gramática. Agora, a gramática da modalidade popular, que do ponto de vista científico é mais avançada do que a gramática da norma culta, por causa do controle do ensino, ela tem que naturalmente ralentar um pouco a sua mudança, mas de todo modo são gramáticas que convivem na cabeça do aluno. Então ele tem que, a escola não quer excluir o aluno. Perguntar para uma pessoa, você pode falar os livros? Essa pergunta está errada, porque as pessoas estão falando assim. Entendi. Já estão falando assim. Só que isso não está de acordo com o padrão. Então, isso também foi muito explorado por causa desse pode aí, de um lado. O outro problema que esse texto de fato traz é designar a variedade popular como norma popular. Isso trouxe um certo ruído. Ela chama aqui de norma popular. E não é uma norma, né? Não, porque entre nós, do ponto de vista científico... Não é norma. Porque é alguma coisa normativa entre as pessoas que não têm escolaridade. Mas veja bem, é melhor preservar o uso de norma só para o padrão culto. Evita ruído, evita confusão. Então, existe o padrão culto, que é a língua do Estado, que a escola ensina. Que tem que ensinar, o papel dela é ensinar. Tem, sem dúvida nenhuma, porque é essa variedade linguística que promove o cidadão. Então, ele vai falar melhor, ele vai ser mais claro, vai ser mais expressivo e ele vai ser mais aceito fora do seu meio, do meio em que ele convive. Para aprofundar ainda mais a questão, a Univesp TV procurou outro linguista, o professor da Unicamp, Círio Pocente. Ele vai falar de como a escola pode lidar com as variedades linguísticas e do preconceito linguístico, ao qual Heloísa Ramos também se referiu em seu texto. A escola, uma das tarefas dela é ensinar para o aluno a norma culta da língua portuguesa, né? Agora, o que acontece se a escola simplesmente despreza todas as variedades linguísticas de seus alunos, né? A escola é o lugar em que a gente tem ou adquire familiaridade com a escrita. Ora, o que é ruim, eu acho, em a escola desprezar, ou desvalorizar, ou não considerar, ou taxar como errada as variedades erradas, as variedades não padrões, a meu ver, ela cria com isso dois problemas. Primeiro, ela perde uma excelente ocasião de ensinar os alunos a analisar dados, isto é, a ter uma atitude científica, analítica, de observação minuciosa diante dos dados, aprender a classificar. Aprender a dizer, por exemplo, que aquilo que se chama de erro, vamos manter o termo para a gente se entender mais facilmente, é um erro que só acontece em certos lugares da língua. Isso é, ninguém erra em qualquer lugar, só se erra, entre aspas, nos lugares que a língua diz que você pode errar, ou diz que alguém pode errar. Por exemplo, você diz falar em vez de falar, isso é, você tira o R dos infinitivos, mas não tira o R de qualquer lugar. E segundo, você esquece que grande parte da língua que o aluno aprenderia na escola, ele já sabe. Porque, na verdade, aquilo que é correto num texto problemático está muito mais próximo do correto do que do errado, da totalidade correta do errado. Você pega um texto com numerosos erros de grafia, mesmo assim os acertos são mais numerosos do que os erros. Não, professor, então esse preconceito em relação a essas outras variantes linguísticas é o que a gente chama de preconceito linguístico, né? Veja, o preconceito tem a ver com, digamos, com certo tipo de atitude que uma sociedade desenvolve ou mantém, etc., em relação a certas variedades linguísticas. Por exemplo, dizer que elas são feias ou que são erradas ou que elas não servem para pensar. Essa é talvez uma das coisas mais graves que se tem dito sobre as variedades populares ou as variedades faladas. Que elas não serviriam para a comunicação, que falando desse jeito as pessoas não se entendem ou não se entenderiam e que elas não são claras. Ora, isso é, digamos, é um preconceito na medida do seguinte,
que significa dizer que a variedade que essas pessoas falam e cultivam seria a única que é boa para pensar, para ter clareza, etc., enquanto que as outras seriam obscuras ou, através delas, a gente pensaria mal. O que é um equívoco absolutamente brutal, porque a história da humanidade já mostrou, em diversos campos, na ciência, na filosofia, por exemplo, que se pode ser claro em qualquer língua e, portanto, em qualquer variedade linguística no interior da língua, que se pode filosofar, fazer literatura, etc., etc., em qualquer uma das variedades.